Fala pessoal, o Edson Martins falando aqui. Hoje eu quero trazer aqui essa notícia sobre o que a gente passou na conta da mesa proprietária da Rantec. Eu fiquei muito feliz, eu vi isso realmente evoluindo, progredindo e quero passar para vocês aqui alguns pontos. Lembrando que tudo que eu vou passar aqui são resultados que vem acontecendo, a gente vem utilizando, a gente vem entendendo, vem como a gente já passou lá da Global Forex Fund, que é outra mesa que não aceita HFT. Enfim, a gente está passando aqui a nossa experiência, como que a gente está utilizando e, cara, é importante a gente entender que tudo que a gente está disponibilizando é algo que uma pequena parcela está sendo ajudada nesse modelo de negócio, seja em conta pessoal, seja mesa proprietária, mas as pessoas também estão tendo esse privilégio, elas estão também se dedicando. Se você quer utilizar ferramentas, quer utilizar algo que pode te agregar valor, você precisa também fazer a sua parte. Precisa entender, precisa ir mais a fundo. E uma delas são mesas proprietárias. A gente sabe que cada dia que passa, ficaram cada vez mais rigorosas, querendo fazer o famoso checkmate nas nossas contas, dizendo que a gente fugiu da política, Y, X, e acaba não sendo aprovado, ou às vezes também não tendo o nosso saque. A gente o que mais quer na mesa não é só ter a conta live. Esse é o primeiro passo, né, que você dá, é sair do ponto A para o ponto B, que é você ter a sua conta aprovada. Mas depois de ter a conta aprovada, você sabe que você precisa agora cumprir com um novo critério para você ter o seu saque, que é o que todo mundo quer. Na verdade, você não quer uma conta live, você quer sacar na mesa. Então, eu vou trazer aqui esses pontos que eu fiz e que você também pode fazer, seja você operando manual ou não, desde que você entenda que, cara, é preciso ficar antenado com essas mesas, é preciso ficar ligado. Por quê? Porque elas vão, às vezes, criar uma nova regra e pode ser que você não esteja antenado e aí você pode quebrar ali a regra, sair fora da regra e perder a sua conta. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é dar aquele likezinho, é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho, que a gente está trazendo um conteúdo aqui de muito valor e pode ajudar muitas pessoas. Então, aqui a gente está no dashboard normal, como qualquer outro. E o primeiro ponto a gente sabe que é uma conta de 200k. E a gente já está vendo aqui ó, que a gente já está com $841 de lucro. E como você pode ver, o nosso flutuante aqui é ridículo, tá? A gente está com um flutuante muito baixo mesmo. Quem está utilizando o Código da Liberdade sabe. Quem já utiliza o V12 também são ferramentas sensacionais. Não é porque a gente comercializa, é porque realmente vem ajudando muitas pessoas e a gente mesmo utiliza, né? Então, dificilmente você vê alguém comercializando e utilizando, mostrando assim na prova viva, igual a gente vem mostrando. Não só como mesas, mas o nosso maior foco é em contas pessoais, que a gente sabe que não tem regra, tá? Inclusive, eu já fiz também um vídeo, alguns dias atrás, sobre a conta da Rantec que a gente criou, colocamos o código para operar, entramos em apuro. Já mostrei também outras contas que a gente também perdeu, quebrou a conta devido à nossa ganância. Mostro tudo isso para que você saiba que o mercado ele não é bonzinho, ele não tá nem aí se você tá 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou se você já perdeu 10, 15, 20 mil, ou se você já ganhou, qual é a sua experiência. Ele simplesmente é um mercado e ele vai continuar da forma que os grandes, né, os tubarões, acreditam para onde o mercado tende a ir. E é assim que funciona, tá? Então aqui a gente vai ver que a gente não estava no Shao, que é o primeiro ponto. Eu estou aqui no Shag, o SD, que é a prata versus o ouro. Teve alguns alunos já estão usando tal, e pô, a gente resolveu fazer um pouco diferente. Ela também é bem volátil, eu vou mostrar aqui também dentro do MetaTrader. E a gente também está no S30, mas com o V12, tá? Então a gente colocou o Código da Liberdade, o V12, eu vou estar te mostrando e a gente vai estar usando o orquestrador aqui, que é uma outra ferramenta sensacional que a gente vai logo estar disponibilizando para a galera. Ó, o primeiro ponto que é aqui, 124 operações, a gente tem praticamente 4 dias de negociações, né, indo para cima, e a gente está com um fator de lucro aqui de 1,75, um fator bem interessante para a quantidade de operações que a gente está. E a gente está no Shag, tá? Que é o produto mais negociado, no caso que ele está acusando aqui pra gente. É que aqui é normal, né? Sobre rebaixamento, né? E eu não vou ficar falando sobre isso, que a galera tá cansada de saber. E aqui a gente tá vendo aqui que a gente, ó, tem as operações que estão sendo feitas no Shag, o SD, no S30, né, a maioria. E a gente vê também que a gente não tá usando lote gigantesco. Olha que parada legal. A gente não tá usando lote gigantesco. A gente tá usando lote 001. Às vezes vai aumentar, porque ele tá usando o Martingale também, né? Então vamos ver se a gente vê algum lote aqui, ó. 0.02. Ó, tá vendo? Então, se a gente tá com um lote bem pequeno, até mesmo pra galera que às vezes vai pra mesas que não tem regra, né, de lote, cara, vai cumprir. Lógico que a gente precisa fazer mais outros ajustes. Só pra você ter a ideia que não preciso, por mais que eu tenha uma conta de 200 mil, de 100 mil, eu não preciso também querer colocar lote gigantesco, a não ser que não possa utilizar Martingale, igual eu já expliquei na Global Forex Fund, porque aí a gente vai demorar muito, né? O Martingale sabe que ele acelera um pouco e automaticamente você não precisa esperar o mercado ir lá naquele ponto novamente. Então, se não pode, a gente basicamente dá para tirar o Martingale, mas a gente aumenta um pouco o lote para ele poder ganhar mais rápido, né? Ou seja, aumentar o nosso nível de ganho, senão a gente realmente demora muito para passar e acaba que quando o mercado tiver de derruba de uma forma muito rápida, tá? Então aqui a gente tá só para trazer, vou até dar uma atualizada aqui, que a galera às vezes acha que é fakezão. Então aqui tá as operações que a gente acabou de mostrar e também a gente pode ver aqui dentro do MetaTrader, a gente consegue visualizar que a gente tá aqui, ó, com o robô V12. É lógico que no S30 ele tá bem menor, porque eu também não botei para arrebentar nada, botei bem tranquilo, sem pressa, porque a gente já pegou, e aí, cara, o que vier é lucro. E aqui a gente também tem ó, o orquestrador. O orquestrador, o que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai estar olhando para essas duas ferramentas. Ele vai simplesmente, baseado em alguns padrões, ele vai
segurar a operação para que eu não fique inventando o meu rebaixamento. Mais para frente eu vou explicar com mais detalhe, mas é basicamente isso. Ele é um sistema onde ele não fica abrindo operação por ele mesmo. Ele só abre algumas operações quando ele acredita que o ativo que eu tô, seja o S30, o índice, né, seja o SHAG, ele acredita que o robô detectou ali uma tendência, ele vai lá e faz o bem bolado, muda essa estratégia imediatamente. Isso vai servir tanto para o cara que opera manualmente, tanto para o cara que opera até com outras ferramentas, enfim, vai ajudar bastante esse orquestrador, ou seja, ele é um técnico. Ele vai ficar só olhando, ele não vai fazer nada até o momento que ele acredita que começa a entrar em pânico, de acordo com o que a gente configura, e ele vai tomando algumas decisões. Ele meio que vai tirando um jogador de campo e colocando reserva. Tá? Basicamente isso. E aqui a gente está com o código, a gente consegue ver que ele já está convertido, né, para real, e está aqui com um total de R$4.883, já está convertido, que no caso nada mais é que é os $800. Se a gente olhar aqui, ó, então a gente está vendo aqui que é os $841 que a gente viu lá na conta da Huntech. Tudo, é lógico que o código ele está sendo bem mais lucrativo por causa que a gente sabe que ele é mais saliente. Ele entra mais vezes ali nas operações e sai mais rápido. Mas eu quero trazer um sinal de alerta para vocês aqui. O que aconteceu? Aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, ó, a gente tem um ponto que a própria Huntech passou pra gente já, um alerta. Isso agora nessa conta live. Caro Wellington, esperamos que esteja bem. Após uma análise completa da sua conta de negociação hoje, enfim, identificamos comportamento de negociação que violam os seguintes termos e condições, né? Scalp para lucros rápidos, tal. Por que isso acontece? Como a gente está dentro por exemplo, poderia ser o SHAL também, o SHAG. Então são commodities muito voláteis, como pode ser o índice, e às vezes a gente sabe que ele vai entrar e vai sair muito rápido. Então, ele botou aqui também, ó, a porcentagem total de negociações identificadas como scalp foi de 41%. Então, ou seja, a maior quantidade de operações está sendo considerada como scalp. Então, eles estão dizendo aqui também, ó, neste momento, não tomaremos nenhuma medida. Por favor, use este aviso para ajustar seu estilo de negociação, a fim de permanecer em conformidade com as nossas regras e condições. Ou seja, eu preciso estar atento a essas coisas, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar, né, no caso, o que eu vou fazer? Não, já fiz, assim que eu recebi essa notícia, para que ele entre com mais peso. Ou seja, quem estava lá na mentoria, né, no acompanhamento, já entendeu o que eu expliquei, e eu também disponibilizei lá dentro da área de membro lá. Para quê? Para que a gente entenda que agora, né, para mim eu conseguir sacar, eu preciso já ir ajustando com as regras dela, que ela já me avisou. Então, foi legal que eles não me bloquearam, não fizeram perder a conta nem nada, não falaram ali que eu perdi a conta, mas eles já me deram um alerta. Então, o que eu preciso fazer? Ajustar. E foi o que eu fiz. Eu vou estar mostrando alguns pontos que eu fui ajustando de acordo com o que eu fui acreditando. Inclusive, é o que a gente mostrou lá no nosso acompanhamento, que foi esse sistema que a gente disponibilizou aqui de gestão de risco. Que essa calculadora aqui, não só uma calculadora, né, que é um sistema bem robusto, onde você consegue tentar antecipar alguns cenários. Isso vai ajudar bastante, por quê? Inclusive na mesa, a alavancagem é muito pequena. Então, imagina, você poderia botar o SHAL, por mais que lá a gente está na prata, se você perceber, a gente consegue aqui colocar o valor, a alavancagem e colocar um lote inicial só para a gente ter uma ideia. E um multiplicador, para a gente pensar sempre no pior cenário. E aqui a gente coloca quantidade de operações. E como código dificilmente, não quer dizer que isso não possa vir a acontecer, mas dificilmente ele abre muitas operações. Então eu já vi abrindo 7 operações. Foi 8, na verdade. Estava com a nossa conta. Mas a gente tinha pouco capital também, a gente estava bem alavancado, buscando lucros exorbitantes, então deu no que deu, que a gente explicou. E aqui a gente está com 8 níveis de operações, então no caso ele mostra basicamente quanto que eu ficaria no total flutuante, se caso ele seguisse essa regra aqui do Martingale. Como se trata do Código da Liberdade, às vezes ele vai chegar nesse cenário que ele vai abrir aqui com 001, e depois aqui pode abrir com 001 de novo, e depois aqui pode 002, aqui depois pode ser 002 de novo. Mas lembra, a gente sempre pensa nesse sistema aqui, colocar bem lá na frente, e assim a gente depois, baseado nesse cenário, lá geralmente no robô vai ser bem menos. Então fica legal assim pra gente poder ter uma percepção do mercado. E aqui o máximo de lote foi 1,28. Totalizando eu ficaria exposto aqui, ó, $3.276. Porque o V12 ele tá bem mais tranquilo, bem mais conservador das configurações que a gente colocou. E a gente também tem um orquestrador que vai poder olhar e trazer mais clareza ali no nosso trade ali e evitar com que a gente também tome esse lote do dia. E aqui é mais pra gente ter essa noção. E aqui, ó, só pra trazer essa clareza, a gente sabe que, ó, quanto menor a alavancagem, menos saldo, né? Menos margem a gente vai poder ter para abrir de acordo com o lote que a gente deseja. E aí esse sistema aqui vai ajudar bastante a vocês que estão utilizando o Código da Liberdade, até o V12, ou o Smoke, ou outra ferramenta qualquer, vai te ajudar a poder ter essa noção. Na minha opinião, uma das melhores estratégias são as estratégias que utiliza Martingale. Mas tem gente que não gosta, não quer utilizar, não tem problema. É a sua opção, é a sua opinião. Então você não coloca. É lógico que você consegue lucrar também, é mais lento. Às vezes você precisa que o mercado retorne lá naquele ponto X, que não tem jeito, porque o Martingale ele vai eliminar isso, né? Ele diminui, o mercado tem que voltar naquele ponto. Então te ajuda bastante. Através desse sistema aqui, foi que eu fiz, basicamente, as minhas configurações lá foi exatamente o que eu ensinei o pessoal. Então, sei lá, você vai botar no SHAL, né, o USD, ou vamos supor que você quer algum índice, né? Então você colocaria no índice, ele vai te mostrar basicamente quanto de margem
margem você precisaria com alavancagem X. Então aqui ele está mostrando com lote de 001. Então está mostrando aqui que eu preciso ter na conta, né, $59 para abrir com lote de 001. Então se eu fosse uma alavancagem maior, eu precisaria de bem menos. Só que a maioria das mesas não dão. Eu já vi, foi 1 para 100, 1 para 200, se eu não me engano. 1 para 200 que foi o máximo de mesas que eu vi. Na conta pessoal a gente já consegue, explorar bem mais isso. É lógico que a alavancagem, volto a dizer, né, ela pode te ajudar muito, também pode te atrapalhar às vezes em alguns cenários. E aqui te mostra a margem livre restante que você tem e te mostra também a margem total da estratégia. E aí vai basicamente te mostrar, né, de acordo com a alavancagem também, vamos supor que é 1 para 100, aí vai te mostrando que o que você tem a mais na conta. Se for, sei lá, vamos supor que for 1 para 50 e você vai querer entrar com um lote de 0,10. Então tá dizendo aqui para você, que o seu saldo, né, ou seja, esse lote aqui tá consumindo basicamente 75% do seu saldo, porque a minha alavancagem está 1 para 50. E aí você pode brincar aqui, pode ver nos níveis também. Aqui também tem um cenário de recuperação, cenário 2. É um sistema que a gente criou voltado para ajudar as pessoas a entender mais, sem precisar de ficar entendendo coisas complexas. E assim você pode usar da sua forma que você acha que fica legal no índice, na cripto, no Forex, enfim, N fatores, beleza? Então eu aumentei peso agora o sistema do código, né, que eles detectaram. Vai demorar mais para entrar, vai demorar bem mais para entrar, para quê? Para que ele não abra operações muito rápido de acordo com o mercado, e também eu coloquei para ele proteger por mais tempo, ou seja, o mercado precisa ir mais, ficar positivo para ele poder proteger, porque a gente sabe que a estratégia é muito foda, a estratégia é muito assertiva. Para conta pessoal, praticamente, a galera tá amando. E é lógico que tem muitas pessoas aí que se esborracharam, né, que não tem jeito, é um mercado de risco, a estratégia é agressiva, dá resultado, e é lógico que, vai te trazer um risco, né? Se eu falar isso, eu tô sendo hipócrita falando isso. Dá muito ganho, tem muito risco. Ponto, não tem jeito. Aí a pessoa, mas eu queria de forma segura, eu queria, cara, então não adianta, você tem que ir pra renda fixa, né? Ou tentar ali abrir uma operaçãozinha com a conta de $100 mil, com um lotezinho pequenininho e esperar que você ganhe lá seus 2%, 3% ao mês, e tá tudo bem. Cada um tem um perfil, cada um tem uma escolha de seguir. Hoje eu escolho um ritmo mais acelerado, porque eu já tô dentro do mercado de risco, então eu prefiro não ficar também aquele lenga-lenga, ganhando um pouquinho, e quando o mercado tira de peso, ou de balde, beleza? Então só para trazer essa ideia para vocês aqui, com clareza, e a gente tá vendo aqui, o rebaixamento que a gente teve no S30 foi bem pequeno, até porque o lucro tá bem pequeno, a gente botou tudo com lotezinho mínimo, sem pressa, o código que ele é acelerado mesmo, mas eu já dei os porros nele aqui, já mandei ele dar uma segurada, já mandei ele dar uma cautelada pra gente poder seguir depois pra linha de fazer saque, ok? Então o que eu quero trazer para você aqui, dá resultado, funciona, a gente precisa entender essas políticas, cada hora vai piorar essas políticas, e cara, é importante também você não ficar só travado em mesa e para as contas pessoais também. De acordo com o saque que você vai fazendo, a mesa é uma excelente oportunidade. Para você que quer pegar pouco capital, fazer um pequeno investimento e ter sua conta de $50 mil, é legal. É um negócio muito interessante. Só que você precisa também se dedicar um pouco para ver as políticas. Por exemplo, chegou uma notificação dessa para você imediatamente tentar entender o que está acontecendo. E é por isso que eu falo que é importante a gente entender sobre o uso da ferramenta. O sistema é automático, mas a gente precisa entender de alguns conceitos para que quando aconteça algum cenário parecido, a gente vai lá, possa ajustar o que a gente entendeu ou está entendendo como que o negócio funciona. Não só da mesa, como das ferramentas, ou até mesmo se você opera manual, ou faz um outro algoritmo, ou um indicador. Mas o intuito aqui é trazer para você que, cara, você talvez esteja bem próximo, tá, da sua conta aprovada, tá bem próximo, às vezes, de ter resultados no mercado, online. Mas, às vezes, falta uma única coisa também. É você parar de escutar quem não tem. Porque enquanto você ficar seguindo pessoas que não têm resultado, pessoas que não se expõem ao mercado, como que você vai querer resultados, né? Como que você vai conseguir chegar em algum lugar? Porque aquela pessoa, ela nunca quebrou uma conta, aquela pessoa nunca botou dinheiro em lugar nenhum, nunca investiu, nunca tentou um plano talvez de mesa, nunca abriu um trade, e aí tá estudando, ele sabe muita teoria, mas prática ele não é bom, ele não sabe lidar com essa parte emocional. Então, pelo amor de Deus, não escute no mercado quem não tem resultado. Não é que é questão de, para você ser uma pessoa arrogante, não entrar nessa linha de raciocínio, às vezes, de algum cenário que as pessoas estão passando, não é isso. Mas é porque se a pessoa não te mostra o mínimo de uma conta que ele tem ali, seja, sei lá, o mínimo de capital, e ele não vivencia isso, cara, de nada adianta. Eu vejo muitas pessoas falando que tem 10 anos, mas estão 10 anos num simulado, numa conta demo. E eles nunca vão ter a experiência do cara que talvez nunca ganhou, mas do cara que já perdeu. Por mais que você fale, mas eu não concordo, discordo, tudo bem, é a sua opinião e eu tenho a minha. Mas acontece que quando você entra pro mercado, quando você começa a ter essas experiências, seja experiências boas ou experiências ruins, você vai entendendo o conceito da coisa, você vai entendendo exatamente o que eu tô falando. Então, a diferença hoje no mercado, para que você tenha, né, resultados, é que você precisa ir pro campo de batalha. Você precisa colocar o seu capital lá na conta pessoal, nem que você compre um plano pequeno, você precisa iniciar. Se você ficar só acreditando que depois que tiver tudo alinhado numa conta demo, você, sei lá, botou para rodar e teve um ano com as operações muito bonitinho, e quando você colocar na conta real e der errado, você vai entender o que eu tô falando.
começando, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo emocional, não é a mesma pegada, não é a mesma realidade. Então o que eu quero trazer para vocês hoje é essa abordagem aqui sobre toda a nossa estrutura e, cara, é um mercado que dá para ter um ganho, depois você consegue o seu primeiro, você vai vendo que é possível. No começo, às vezes, quando você lida com perdas, tanto na mesa quanto quanto pessoal, é desanimador, é frustrante, dá vontade de desistir, dá vontade de parar tudo, mas é só você parar para pensar, né? Você não desiste do seu emprego, você não desiste do que você vem seguindo há anos. Então, por que desistir? O que são 6 meses, 3 meses, um ano, às vezes, de tentativa? O que você não pode é ficar se endividando, fazendo empréstimo, se atolando de coisas para poder colocar dinheiro no mercado de risco, que existe uma probabilidade grande de você perder de acordo com o que você quer ganhar. Então, é importante a gente se atentar a esses conceitos também para você não se frustrar ainda mais. Mas começa com a sua realidade, quanto você tem, que você acredita que dá. Tem pessoas que querem ficar começando com capital que outra pessoa começou. Começa com o que você tem 100, tem 1000, você tem 10 mil. É o que você tem para começar, começa. Com certeza você dificilmente vai ficar se frustrando por tomadas de decisões porque você fez porque viu outra pessoa. E sim porque você entendeu como que funciona o game, entendeu que dá pra você começar isso e aí você vai seguir. Beleza? Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Não esqueça, tá? Joinha é importante. Assim a gente grava novos conteúdos, depois a gente volta dizendo aqui se a gente conseguiu saque ou não e tudo mais. Ativa aí o sininho e se não é inscrito, né? Se inscreva no canal que é muito importante. Forte abraço, fica com Deus.